Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E hoje eu trouxe para vocês uma coisa muito especial, que é um jogo aí, uma brincadeira, uma atividade pedagógica, como vocês queiram chamar. Então, na verdade, é uma atividade pedagógica mais lúdica, que vocês podem usar em várias séries, desde o infantil até o fundamental. E daí eu vou explicar nesse vídeo para vocês por que que ela pode ser usada em todas essas séries, para vocês poderem entender a importância desse tema na escola, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês para poder explicar o material que se chama Jogo das Sílabas. Aparentemente, a sílaba é uma coisa bastante simples. Já peço desculpa de antemão, gente, porque mudou o tempo na minha cidade e minha alergia voltou com tudo, né? Então, eu estava até indo bem, né? Agora ela tá terrível hoje. Bom, então é uma atividade gratuita para você saber, porque a gente tem várias formas de poder entregar isso para você. Para você saber como vai ser entregue, você precisa assistir o vídeo, que é o mínimo que a gente pede aí, para que seja viável a gente ter um vídeo desse tipo de atividade gratuita no YouTube, né? Você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o tema escolhido aí, que são as sílabas. Gente, as sílabas é uma coisa mega importante que a gente dá na escola. Eu gostaria de deixar claro que quando eu falo sílabas, eu não estou falando de método silábico, que são coisas diferentes. Eu estou falando sobre sílabas do ponto de vista da linguística, não do ponto de vista de métodos prontos. Então, a matéria sílabas, o conteúdo, ele vai sendo aprimorado durante os anos escolares. Então, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo uma paletinha do que isso é, sendo aí profissional de letras também, né? Porque eu tenho uma formação em letras que é bem robusta. E depois eu vou explicar para vocês o jogo. Então, é uma coisa bem rapidinha, mas eu me sentiria mal em mostrar o jogo sem mostrar que eu tenho uma parte teórica por trás, né? Porque às vezes as pessoas fazem joguinho de sílaba, mas elas nem sabem para que serve a sílaba direito. Por isso que a gente cria essas pessoas que estão com dificuldade no mercado de trabalho, inclusive professores, né? As sílabas, gente, elas vão permear parte do ensino infantil, na educação infantil, vão passar pelo ensino fundamental, e depois que elas estão estabelecidas, a gente tem um resgate desse conteúdo no Fundamental 2 e no médio. Vou mostrar para vocês algumas. Tem mais de 30 matérias que utilizam as sílabas, tá? Matérias que eu digo aí, sub-áreas, né? Mas vou mostrar algumas para você poder entender como que a sílaba é importante. Ela é usada para formação de palavras, então eu posso manipular os sons aí. Por exemplo, eu posso falar ela separadamente e a criança faz junto, né? Que é o que a gente chama de consciência fonológica, porque é oral. Então eu tenho lá, por exemplo, K, ne, tá. E daí a criança tem que falar que eu falei caneta, né? Essa é uma forma de você formar a palavra. Dá para fazer isso no papel ou oralmente. Oralmente é o que a gente chama de consciência fonológica, porque eu estou ensinando a criança a manipular sons, né? Parece simples para um adulto que já domina, mas para a criança, quando eu falo o ne, que eu falo K e dou um espaço, né? K, ne, tá. Para a criança que ela está em processo de alfabetização, a caixa de palavras dela ainda não funciona direito. Então, pode ser que a memória dela não tenha captado o sinal da sílaba, sabe? Ela não tem isso consciente. E isso vai fazer com que ela não consiga responder. Também posso inverter as sílabas, vou inverter as sílabas da mesma palavra, tá? Deixa eu ver. Netaca. Daí eu dou, você pode falar, e a criança tem que colocar na ordem certa. Daí, no caso, caneta, né? Pode começar com o mais simples, como pato, você fala topa, invertendo vira o quê? Né, oralmente para depois passar para a escrita. Então, a formação de palavras é um item.
Não vou explicar todos, tá, em detalhes assim, eu só expliquei esse primeiro porque algumas pessoas podem não entender. Porque quando eu falo formação de palavras, eu lembro vocês que eu não estou falando de método silábico, eu estou falando de linguística, tá? Consciência fonológica, linguística, essas áreas que são mais adequadas à vida profissional do século XXI. A gente tem a sílaba tônica, que é aquela questão de oxítona, paroxítona e proparoxítona. A gente tem a classificação de quantitativa, né, que é monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Tem a questão de separação das sílabas, porque sem elas, oralmente e na escrita, eu não consigo fazer muitas dessas coisas. Então, se eu não separo sílabas, eu não identifico sílaba tônica. Se eu não separo sílabas, eu não tenho classificação. Se eu não separo sílabas, eu não consigo formar palavras. E mais para frente, lá no finzinho do Fundamental 2 e no médio, tem a questão da métrica. Para quem não se lembra, quando a gente estuda poesia dentro de literatura, que é uma parte aí até entre literatura e gramática, nós temos uma análise de métrica na poesia. A métrica, gente, é quando eu tenho um verso, lembrando que verso é a linha, né, do poema, então cada linha do poema é um verso, e eu divido ele em sílabas poéticas. A sílaba poética, ela é diferente da sílaba normal, da regular, né? A sílaba poética, ela vai depender do ritmo da poesia. Então, quando eu analiso a métrica, eu preciso que a criança tenha uma boa leitura, né? Porque ela vai ter que ler no ritmo da poesia, o ritmo que ela impõe, e vai ter que fazer a divisão silábica diferente do que ela está acostumada. Então, vejam que tem uma evolução nisso. Por isso que o jogo de sílabas ele é importante e ele precisa ser feito por um profissional que tenha formação em engenharia pedagógica. Nada de professor de sala de aula fazendo, e se vocês pegam o material de professor de sala de aula que faz, comecem a ser mais conscientes, porque vejam como está a educação. Parte disso atribui-se responsabilidade também a essas pessoas que começam a trabalhar sem ter a formação, né? É uma área que não deveria permitir, as pessoas não deveriam elogiar só para ganhar de graça a atividade, sabe? Porque às vezes a pessoa faz porque ela precisa de um elogio, ela tem uma parte psicológica frágil. Mas nesse caso, gente, ela precisa de uma terapia, não precisa de uma pessoa elogiando. Porque a pessoa que elogia um trabalho ruim vai fazer esse trabalho se disseminar. E esse trabalho se disseminando, você vai causar um problema gravíssimo na educação. Então não adianta você reclamar que a educação está ruim se você contribuir com isso, não é verdade? Bom, falando aqui sobre. Vocês lembram que eu falei? Peraí, deixa eu só dar uma contadinha. Que é um jogo das sílabas e é uma atividade gratuita do Clube das Joaninhas. Só para vocês entenderem rapidinho, esse daí é o mostruário, digamos assim, do Clube das Joaninhas do mês de fevereiro. Para eu poder explicar para vocês entenderem de onde que surgiu o jogo, eu vou explicar rapidamente, tá? O Clube das Joaninhas ele traz conteúdos mensais para alfabetizadores. Esses conteúdos, eles vão ter uma série de materiais, né? Então, vai ter plano do mês, o que que você faz ali para encaixar dentro da sua rotina. Vai ter 2 papéis de carta, vai ter 2 histórias da Turma da Fada, vai ter atividades que não estão todas aqui, tem mais que isso, né? E a gente tem também um vídeo especial gravado por mim e exclusivo para as pessoas do clube, tá? Como vocês podem ver, a temática do mês de fevereiro é o Reino das Águas, que tem um nome lá no Reino da Alfabeta. Só que contextualizando, a Alfabeta, ela mora no Bosque de Luz, que é o lugar onde ela nasceu, né? E ela pode viajar para outros reinos usando um expresso, um trem. Por que que eu estou falando isso? Porque lá na atividade, além de repertório de água, vocês também vão ter alguns itens que são da fada. Então, por exemplo, o expresso está lá e tem o desenho de um trem. Tem um convite, porque esse convite faz parte da história do mês de fevereiro, né? Então, só para vocês entenderem de onde surgiu.
E como é um item do clube, ele está tematizado para as pessoas poderem utilizar aí dentro dessa temática, né? É tematizado, como eu falei, é do Reino das Águas, então é uma atividade aquática e é um clube de assinatura. Eu não lembro para quanto que é exatamente. Eu não lembro se é R$ 29,90 ou R$ 39,90. Mas se você tiver interesse, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, no resumo, um formulário. No final do vídeo eu explico, porque tem umas pessoas impacientes que elas não conseguem esperar o resto do vídeo, né, gente? E eu falo mesmo, porque, gente, se tem alguém que precisa entender que esperar é importante, é professor. E a gente está com uma série de professores que querem as coisas na hora. Esse tipo de professor, a gente não precisa na educação, vou ser muito sincera. A gente precisa de pessoas que entendam que as coisas precisam ser planejadas e que a gente tem um processo para que elas aconteçam, né? Vamos lá. Falando aí das joaninhas em fevereiro, março, a turma vai visitar esse reino diferente, que é esse reino de águas aí que eu falei para vocês. Vai acontecer uma coisa maravilhosa lá. As crianças vão se divertir demais com isso. Para comemorar, a gente preparou uma atividade gratuita, que é essa aqui do vídeo, e a gente escolheu o tema sílabas porque permite uma amplitude de séries. Então, o material, ele não somente traz uma atividade mais simples e básica, básica porque eu queria uma base para o restante. Como eu também trago no material sugestões para as outras séries, poderiam utilizar a base e depois partir para o mais complexo, do simples para o complexo. Então, ficou bem bacana. E a gente espera que você goste da surpresa e que você tenha excelentes resultados com o material, uma vez que ele foi feito com engenharia pedagógica, né? Aqui está um pouquinho, né? Ele tem 8 páginas, aqui eu estou mostrando 2. Vai ter lá um pouquinho sobre o jogo das sílabas, né? Do Clube das Joaninhas, que é uma parte mais instrucional. Então, vai ter as instruções do jogo, sugestões à jogabilidade. Tem acho que 2 páginas. Aqui o restante é com as peças, né? Se eu não me engano. Aqui a gente tem uma introduçãozinha, né, do que é o jogo. A gente tem a faixa etária, a quantidade de jogadores e a gente vai ter a jogabilidade. O como jogar vai ter regra individual e regra em grupo, em dupla, na verdade, porque pode ser jogado individualmente, aí clínica também pode usar, tanto escola quanto clínica, e pode ser feito em dupla. E depois eu coloco algumas sugestões de como que você usa depois que você usou a atividade. Então, você deu a atividade, você vai usar os cartões, tá vendo? Tem uns cartões, umas fichas aqui embaixo. Não são só essas fichas, gente. Tem outras fichas, tem um dado. Esse dado não é um dado tradicional, ele tem uma coisa diferente ali nele, que eu não vou mostrar o que é. E essas fichas você pode usar de base para outras lições, que daí eu vou dar a sugestão aqui nas instruções, tá? Na parte do material em si, vocês vão ter o cartão base, vão ter as fichas, cartão base é essa placa aqui, né? Tem as fichas e a gente tem esse dado especial que eu falei para vocês, que é para poder jogar dentro da proposta do jogo das sílabas, né? Então, esse daí é o jogo das sílabas do Clube das Joaninhas. Se você gostou desse material, para você ter ele, como ele é do Clube das Joaninhas, você vai solicitar com a matraca. Agora, se você quiser assinar o clube, embaixo do vídeo eu vou deixar um resumo, no resumo o link, e esse link ele vai dar num formulário, tá? Você também pode falar com a matraca se você tiver outras dúvidas, mas o formulário ele também explica um pouco mais sobre o clube. Não é porque você preencheu o formulário que você já faz parte, isso é importante. Você vai preencher o formulário se você tem a intenção de fazer parte. Porque daí a matraca vai entrar em contato com você para poder ver os detalhes da sua associação. Então, por isso que é legal você poder entrar no formulário, porque lá tem mais informações sobre, né? Eu espero que vocês tenham gostado da novidade. Esse jogo de sílabas, gente, também vai estar no planejamento da 4ª semana de aula. Eu mexi aqui no negócio, caiu.
Então eu já fiz planejamento da primeira semana, da segunda, da terceira e agora eu vou para o planejamento da quarta semana. Esse jogo foi feito, eu pedi no Clube das Joaninhas, porque a gente vai usar esse planejamento. É uma atividade gratuita nova, a gente achou interessante para vocês. Mas uma outra coisa importante que eu preciso dar um último recado é que eu só vou continuar a fazer vídeos de planejamento se tiver uma boa visualização. A gente está com boa visualização só no primeiro. Então, se não tiver boa visualização no segundo, no terceiro e no quarto, a gente não vai continuar fazendo, porque daí a gente vai usar esse tempo para fazer outras coisas, né? Que tempo é uma coisa que você tem que ter uma gestão ali. Se ele é bem aproveitado, as pessoas gostam e visualizam, a gente continua. Se ele não for bem aproveitado, as pessoas não visualizarem, a gente não vê motivo para continuar esse tipo de trabalho. A gente vai começar a trabalhar em outro tipo de projeto, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam aí conscientes esse ano, no ano letivo aí, porque a gente precisa de professores que transformam, não professores que copiam, né? Práticas de outros. Então, a gente precisa ser muito autêntico na sala de aula. Espero que vocês tenham bastante sucesso e até o nosso próximo vídeo.